abrir mão de quem às vezes eu sou, para entender o outro para me entender. Não é diferente na vida da igreja. Para uma empresa prosperar, avançar, cumprir as suas metas, ela precisa andar também em unidade. E não é diferente na igreja. Igreja é lugar de andar em unidade. Em Mateus capítulo 12, os versículos de 22 a 25 diz assim: então lhe trouxeram o endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então o Senhor Jesus, aqui nessa cena que nós encontramos no Evangelho de Mateus, Jesus expulsa o demônio, e ali ele cura aquele homem que era cego e mudo, e isso gerou reações diferentes ao público que estava diante de Jesus. Por um lado, a Bíblia diz que uma multidão ficou admirada pelo milagre que acabaram de ver, e que Jesus tinha acabado de fazer. Afinal, não é todos os dias que a gente vê um milagre como esse, alguém que era mudo, voltar a falar, e alguém que era cego a voltar a ver, e eles ficaram felizes. Essa é a reação correta. Mas por outro lado, os fariseus, os religiosos da época, começaram a murmurar, dizendo: este daí não é de Deus coisa nenhuma, ele expulsou o demônio pelo poder de Beelzebul. Quem é Beelzebul? O maioral dos demônios. E foi nessa hora que Jesus, ele falou no finalzinho do versículo que nós lemos: é possível, uma casa dividida permanecer, subsistir? Se ele tinha expulsado o demônio pelo poder do maioral dos demônios, então o reino de Satanás estaria dividido? Irmãos, se tem uma coisa que não acontece no reino de Satanás, é a divisão. Eles andam em unidade para o mal. Eles agem juntos, o diabo e seus demônios, para prejudicar a nós, para ofender a Deus, porque tudo que ele faz contra nós é para contrariar os planos de Deus, ou tentar, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas todo levante do diabo é para tentar atrapalhar, atrasar os planos de Deus. E eles andam em unidade, apesar de ser uma unidade para o mal. Os demônios não ficam brigando uns com os outros, porque eles sabem muito bem desse princípio, que um reino dividido não pode prevalecer. Mas infelizmente nós, que devemos ter uma unidade santa para o bem, às vezes nós permitimos que as nossas diferenças nos atrapalhem, e às vezes temos uma atitude de divisão para com a nossa igreja, para com a visão da nossa igreja, para com o nosso irmão. Quando nós denegrimos o irmão, nós estamos causando divisão no corpo de Cristo. Nós estamos ferindo o nosso próprio corpo, porque fazemos parte de um mesmo corpo. E é fácil a gente denegrir alguém, reclamar, viver em divisão. Difícil é viver em unidade. E Jesus, ele usou esse exemplo, falando de Satanás, mas isso vale para tudo, especialmente no nosso contexto eclesiástico de vida da igreja. Não tem como uma igreja prevalecer, não tem como uma igreja avançar para cumprir o propósito de Deus, crescer, se houver divisão entre elas. Não tem como, porque quando há divisão, nós temos que ficar focado em nós, em resolver problemas. É o que Paulo tinha escrito a carta. Cada um falava: eu sou do fulano, eu sigo a doutrina do fulano, eu sigo do outro, eu tenho as minhas doutrinas particulares. E eles não estavam unidos em uma causa. E a comunhão, a união é algo muito bom, irmãos.
mas nós temos que pedir ao Espírito Santo que a comunhão nossa se transforme em unidade. Eu quero te dar um exemplo, só para ilustrar, eu sei que você entende bem a diferença, mas comunhão é estar nesse ambiente, nós comungamos de um mesmo ambiente, não é verdade? Estamos comungando desse espaço, desse local nesses dias, mas nós podemos estar comungando de um mesmo espaço, fazer parte de uma mesma igreja local e mesmo assim não estar andando em unidade. É preciso, além da comunhão, que nós possamos andar em unidade. Quem aqui comeu purê de batata na janta lá? Alguém comeu? Todo mundo, e estava bom, né? Muito bom. Você identifica naquele purê ali qual batata que era maior, qual que era menor, qual era mais bonitinha, uma mais feinha? Tem umas que é meio estragadinha, né? Tem que cascar, tirar ali a casca mais fundo. Você identifica? Por que nós não identificamos? Porque aquelas batatas foram unidas, elas se transformaram em um purê. Mas quando você vai lá no mercado escolher as batatas, elas estão em comunhão, elas comungam de um mesmo espaço, às vezes não no mesmo saco ou no mesmo local onde elas são depositadas, e você começa a escolher: essa está muito feia, essa não vou levar, essa está melhor, né? Essa está com a casca mais assim. Então elas estão ainda em comunhão, mas a partir do momento que você escolheu ali algumas, levou para sua casa, colocou elas para serem cozidas, depois descascou, amassou, né? Levou ali na panela, ela se tornou aquela liga, o purê de batata, você não consegue diferenciar quem é quem mais. Assim é a unidade. A nossa comunhão é muito importante, mas ela deve resultar em uma unidade plena, porque quando nós estamos unidos como corpo de Cristo, quando o mundo espiritual olha, quando as pessoas olham, eles não veem as nossas individualidades, mas eles veem o corpo de Cristo. Aleluia. Eles veem a imagem de Cristo expressa em nós, amém? Esse é o propósito de Deus, porque quando Deus nos criou, Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança, e Cristo restaurou essa imagem em nós. Então a unidade é algo muito mais profundo, que começa na comunhão, começa no relacionamento, mas ela chega a uma profundidade, onde nós vamos ter um só pensamento, um só linguajar, um só parecer, um mesmo propósito como igreja. Por isso Paulo falou no versículo 10 de 1 aos Coríntios, capítulo 1 que lemos: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição e no mesmo parecer. Amém? É muito fácil falar contrário, irmãos. É muito fácil. É muito fácil discordar. Eu não concordo, eu discordo, eu acho que tem que ser assim. Nós somos muito cheios de opiniões. E é errado ter opinião? Não. Mas quando você está debaixo de uma liderança e você tem que seguir uma direção, você vai falar: eu entendo que isso é de Deus e eu vou falar essa língua. Nós vamos caminhar para esse norte, para esse local. Então, nós precisamos viver em unidade, para nós alcançarmos o propósito que Deus tem para nós, para ganhar as pessoas, para que a nossa vida como igreja expresse a Cristo. Paulo então primeiro ele pede que não haja divisão, mas depois ele mostra como deve ser o nosso relacionamento, o nosso comportamento dentro da igreja. Todos devem falar a mesma coisa, ter uma mesma disposição mental, ter o mesmo parecer, ou seja, viver em unidade. Nós precisamos ter muito mais do que uma união, e do que uma comunhão, nós precisamos ter uma unidade. Nós não podemos correr o risco de ser apenas, me perdoe a comparação, batatas isoladas, mas nós precisamos ser um purê de batatas. Nós precisamos estar tão unidos
a ponto de não ter como nos separar mais do propósito. E é claro que quando se trata das suas coisas pessoais, cada um tem um alvo, tem um objetivo, tem um planejamento na sua vida, e não tem nada de errado nisso. Mas quando se trata da igreja, de servir a Deus, nós temos que ser uma só voz. O nosso coração tem que queimar para o mesmo propósito. Estamos diante de um desafio, nós vamos vencer em nome de Jesus. Essa deve ser a nossa fala. A situação está difícil, mas Deus está conosco em nome de Jesus. A coisa pior que tem é quando você, como pastor, às vezes com uma liderança, e a gente lança um desafio e vem pessoas com a falta de fé e falam o contrário: não vai acontecer, não vai dar certo, não tem jeito. Isso atrapalha. Nós precisamos andar numa mesma posição, numa mesma fala, no mesmo propósito, no mesmo desejo do coração. Porque uma casa dividida não pode subsistir, mas uma casa em unidade, ela prevalece e ela avança em nome de Jesus. Segundo motivo, porque nós precisamos ter uma atitude de unidade, é porque a unidade tem o poder de nos levar mais longe. Sozinho você pode até ir mais rápido, mas em unidade, juntos nós vamos mais longe. Amém? Lá em Gênesis capítulo 11, versículo 6 diz assim: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que entendam fazer. Quem disse isso, irmãos? O próprio Deus. Em que contexto Deus disse isso? Que não haveria nada que esse povo aqui de Gênesis 11:6 intentassem fazer, que eles não iriam fazer. Nós encontramos nesse texto um momento onde eles decidiram construir uma cidade e construir a torre chamada Torre de Babel. E nós podemos ver aqui que Deus faz uma declaração a respeito daquele intento daquele povo. E nós podemos observar aqui pelo menos duas coisas erradas. Primeiro, eles estavam fazendo algo fora da vontade de Deus. Não era a vontade de Deus aquela construção, porque depois que Noé saiu da arca, lá em Gênesis 9:1, Deus deu uma direção muito clara para eles. Ele disse que eles deveriam multiplicar e espalharem, povoarem a terra, toda a terra. Este era o propósito de Deus. Assim como lá no início da criação, quando Deus criou o homem, e ele disse assim: crescei e multiplicai, enchei a terra. Deus repete pós-dilúvio novamente para Noé e a sua família. Aquele era o desejo do coração de Deus, ter muitos filhos conforme a sua imagem e semelhança. E o que eles estavam fazendo aqui? Eles estavam fazendo justamente o contrário. Ao invés de espalhar, eles estavam se ajuntando. Eles queriam construir uma cidade, uma torre, para que todos permanecessem juntos. Mas a intenção de Deus era que o povo se espalhasse. E assim eles estavam contrariando a vontade de Deus. O segundo erro, a motivação pela qual eles estavam fazendo aquela torre, era uma motivação errada. Versículo 4, eles disseram assim: vinde edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles queriam glória para si mesmos. Eles queriam que o nome deles se tornasse célebre, conhecidos. Eles não queriam exaltar o nome do Senhor. Esse era o motivo errado. Nós devemos e desejamos ver uma igreja que cresce, que ganha pessoas, que famílias inteiras se rendam a Cristo, e que a igreja avance, mas sendo para a glória do Senhor. Não para que o nosso nome seja conhecido aqui na terra, mas para que o nosso nome seja conhecido no céu.
Eu sempre digo, eu quero ser conhecido no céu como alguém que foi relevante na obra de Deus, que fez aqui na terra o Senhor, em nome do Senhor, que cumpriu a vontade dEle, que cumpriu o propósito dEle na minha vida. Mas aqui na terra eu não preciso ser conhecido, porque toda a glória é de Deus, porque tudo vem dEle, porque tudo que nós fazemos e viermos a fazer depende do Senhor, é obra das mãos dEle. Então aqui estava tudo errado, mas nesse versículo e nessa construção tem um princípio poderoso que o próprio Deus reconheceu. Ele disse que não haveria impossível para eles. E sabe por quê? Que não haveria impossíveis em tudo que eles queriam fazer, tudo que eles intentassem fazer, eles iriam conseguir, porque havia unidade no meio deles, porque eles tinham o mesmo coração, porque eles tinham o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, o mesmo alvo, e nós precisamos disso. E aí nós conhecemos o restante da história. Deus veio e confundiu as línguas e eles não conseguiram o intento deles. Mas se Deus não agisse, eles teriam conseguido. Não existem impossíveis para um povo que anda em unidade. Quando nós temos a unidade, nós podemos chegar muito longe, nós podemos avançar no propósito de Deus. Eu gosto muito de assistir aquele canal do Discovery, e ele sempre passa algum documentário sobre os animais. E é interessante que hoje à tarde eu estava sentado ali e eu vi algumas garças voando, e elas estavam voando conforme eu ouvi no documentário, eles falando que as gaivotas voam em formato de V. E eu pude observar que as garças que passaram aqui também voam assim. Por que elas voam dessa forma? Porque quando elas estão unidas, elas podem ir mais longe, voar distâncias maiores do que se fosse uma sozinha. E quando aquela que está na frente, cortando o vento, cansa, a que está atrás passa para frente. E quando aquela cansa, a outra faz novamente a mesma manobra. E sempre elas estão revezando, para que uma possa descansar e ter menos atrito com o vento, e poder voar cada vez mais longe. E aquela que está na frente, quando às vezes ela está ficando cansada, elas ficam ali dando uns piados. Aquele pio ali é para animar a que está na frente. E quando alguma se machuca no voo, ou quando cansa, e que elas não podem mais permanecer ali junto com todas voando, duas param junto com aquela no local até ela se recuperar, e depois vão as três levantam voos. Então a natureza que Deus criou tão perfeita, ela nos mostra que uma atitude de unidade faz toda a diferença. E segundo os especialistas, dessa forma as gaivotas conseguem voar 70% mais que se estivessem voando sozinhas. Isso é um aprendizado para nós. Nós não podemos andar sozinhos, nós precisamos andar em unidade. Em unidade você vai mais longe, em unidade você percorre maiores distâncias, em unidade, quando você está cansado, o outro te anima, quando você machuca, o outro te socorre. É por isso que ao nos salvar, Deus nos colocou na sua igreja, na sua família, porque senão Ele nos levava para o céu no ato da salvação, porque há um propósito a cumprir, e esse propósito deve ser cumprido em unidade. A igreja dos apóstolos é um grande modelo para nós, como eles começaram, e eles perseveraram andando em unidade, ensinando a palavra nas orações, e ali o Senhor manifestava sinais, prodígios, maravilhas, milagres aconteciam no meio deles, e o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, porque eles andavam em unidade de propósito. Amém? Se nós desejamos viver como a igreja de Atos, se nós desejamos experimentar a expressão de Cristo como eles experimentaram, a vida de Deus, a unção do Espírito, nós precisamos viver nesta unidade. Atos 2, versículos de 42 a 47.
É um texto muito conhecido, mas isso não o torna menos importante, mas cada vez mais significante. E diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e